Então, iniciarei a explicação sobre a filosofia Kyocera. É uma continuação. Hoje falamos sobre o item administração participativa. Para a administração participativa, que envolver ativamente e dar sentido à responsabilidade, está escrito assim e vou lê-lo. O Grupo Ameba é a unidade administrativa da Kyocera. O gerenciamento de cada Grupo Ameba é autônomo e independente. Cada integrante do grupo tem liberdade de participar da gestão do grupo com opiniões e pensamentos a respeito. Portanto, o fundamental desse sistema Ameba é administrar o grupo com a participação de todos os integrantes, e não apenas por um número restrito de integrantes. Através da participação na administração, busca-se a autorrealização de cada funcionário. Quando a força participativa de todos os integrantes se converge para uma única direção, forma-se uma força capaz de levar o grupo à realização da meta coletiva. O espírito de participação de todos também está presente nos eventos da empresa e nas confraternizações, que valorizamos igualmente ao trabalho, por serem momentos que todos nós podemos cultivar o companheirismo e a relação franca e aberta como uma família. Desta maneira, a Kyocera dá grande importância em administrar com a participação de todos. Numa empresa comum, adota-se o sistema de hierarquia piramidal, tendo um presidente no topo, seguido de diretores, gerentes de departamentos e chefes da seção. E, normalmente, a decisão é tomada pelo topo e desce para as camadas inferiores em forma de ordem absoluta. Entretanto, eu pensei em administrar a empresa com todos os funcionários, que somava em apenas 28. Em outras palavras, pensamos em gerenciar com a participação de todos. A razão de eu ter dito no início que isso era um pensamento um tanto infantil é porque, na época, eu não tinha autoconfiança e estava inseguro para administrar sozinho uma empresa devido à minha inexperiência nesta área. Essa autoconfiança me faltava também quanto a orientar e conduzir os funcionários na qualidade de um líder. Por isso pensei, vou administrar com todos, vou pensar junto com eles. Realmente era um líder fraco, e não havia nenhum motivo espetacular para se chegar a isso. Normalmente, quando uma ordem é emitida de cima, os funcionários trabalham porque foram ordenados. Eles não conduzem o trabalho com a consciência do questionamento sobre essa ordem, colocando o seu raciocínio em ação. Trabalham apenas para cumprir as ordens. Embora digo algo difícil, a sua ação não tem objetivo, é inconsciente. Isso porque, ao invés de trabalhar conscientemente pensando o porquê daquela ordem, trabalham somente para cumpri-la. Ou seja, é uma espécie de despercebido e inconsciente. Não está tentando fazê-lo com sua própria intenção. É uma ação não intencional, porque eu fui mandado, sem propósito. Isso nada mais é do que um comportamento extremamente passivo, resultante do pensamento como basta fazer o que mandam, o mínimo necessário para não ser repreendido. Em comparação a isso, quando eles participam espontaneamente na administração, o sentimento é outro. São funcionários comuns, mas ao convidá-los a participar da administração dizendo gostaria que vocês também participassem da administração da minha empresa, pois ainda não tenho segurança suficiente para administrar sozinho. Preciso muito das suas ideias. Eles se sentirão reconhecidos e pensarão, o presidente reconhece o meu potencial, então devo pensar também com seriedade o meio para levar essa empresa ao sucesso. A partir do momento em que eles pensarem, devo pensar com seriedade, a sua postura passiva de fazer o mínimo necessário para não ser repreendido por superior, passa para aquela ativa de participar espontaneamente na administração sem ser ordenado e passa a trabalhar de modo a concretizar o quanto possível as suas ideias. Em outras palavras, a partir do momento em que o funcionário passa a se envolver diretamente na administração da empresa, nasce o senso de responsabilidade nele, uma vez que o presidente está contando com ele, sente-se compromissado em ajudá-lo, produzirá esse efeito. Na filosofia, falo sobre atenção consciente. Isso passei a falar depois de algum tempo da fundação. Utilizo muito a palavra destinar a atenção conscientemente. Isso é prestar atenção com consciência. Por exemplo, a pessoa olha rapidamente para onde surgiu algum barulho. A isso chamo de atenção inconsciente, porque ela olhou para a direção do barulho inconscientemente, apenas por reflexão, pelo susto que levou. Vou lhes passar a orientação do professor Tempu Nakamura. Para viver, faça sempre as coisas com consciência. Não deve fazê-las inconscientemente. Isto é muito importante no campo da administração. Que mais ínfimo que seja o assunto, devemos concentrar e direcionar a nossa atenção para pensar na sua solução. Ou seja, destinar a nossa atenção.
Virou automaticamente porque ouvir um som é diferente do que pensar que deveria virar. Simplesmente virou porque ouviu o barulho. Tal forma de dar atenção, forma de despejar a consciência, não é bom. Em outras palavras, fazê-lo apenas com coisas tão reflexivas, ou se você pensar que as coisas sem consciência não funcionarão, assim dizia o professor Tempu. Deve fazer com o hábito de pensar as coisas seriamente em qualquer assunto trivial, sempre com muita sinceridade, dar seu melhor. Mesmo a coisa trivial, se concentre com toda a sua capacidade. Se fizerem a seleção dos assuntos como esse vou passar para o funcionário porque é insignificante, esse eu mesmo vou pensar porque é muito importante. Se assim fizerem, no momento mais importante em que necessite da decisão, não conseguirão fazê-la porque, no cotidiano, não se habituou a destinar a atenção conscientemente a tudo. Há muitos casos de tomada de decisão incorreta por causa disso. O professor Tempu disse, na vida, por mais ínfimo que seja o problema, habitue a concentrar toda a atenção para pensar na sua solução. Bem, desviei um pouco o assunto, mas com relação à administração participativa, no momento em que o administrador disser, preciso da ajuda de todos, vamos administrar juntos, porque ainda sinto inseguro em administrar sozinho. E em contrapartida, os funcionários pensarem, se esse é o caso, vamos ajudar. Cada um desses funcionários passará a ter a atenção consciente em tudo que diz respeito à administração dessa empresa. Vou pensar junto com o presidente, pois ele conta comigo. Eu pensei que era muito importante manter esse estado. Quanto ao porte da empresa pequena e média, é muito importante criar ambiente de confraternização com nossos valiosos funcionários. Pensei sobre esse tipo de coisa e eu estava fazendo gerenciamento das empresas. Assim, para criar oportunidades de participar todos os funcionários, planejamos festas de confraternização, gincanas esportivas, etc. Além disso, como costumava ser há muito tempo, os funcionários fizeram o seu melhor. Então fizemos uma viagem coletiva ou uma festa. Entretanto, quando planejava eventos como esses, sempre surgiam pessoas que achavam sem graça farrear junto com os jovens. Mesmo na empresa dos senhores, por exemplo, certamente algumas pessoas vão estar ausentes na festa de confraternização. Na verdade, como eu estava fraco quando dizia que vamos fazer festa de confraternização, sempre algumas pessoas dizem que há compromisso pessoal. Mesmo sem compromisso, usá-lo como desculpa, porque beber com jovens não é interessante. Também quis descansar, pois sou mais velho. Sempre aparecem pessoas assim. Eu detestava essas coisas demais. Em outras palavras, se teve ausência de mesmo que um funcionário, ficava sem sentido que eu dizia que vamos fazer uma festa com todos, que não era simples encontros com o objetivo único de se divertir. O importante é que todos participam e sintam o mesmo ambiente, qualquer que fosse o evento. Qualquer que fosse o evento, definir como regra cardeal a participação de todos na Kyocera. Se é uma empresa comum, é normal a ausência de alguns funcionários, mas especialmente quando é uma empresa de porte pequena, é mais importante esse tipo de pensamento. Se a empresa cresce gradualmente e ficar mais forte, não vai afetar a ausência de uma ou duas pessoas. Quando for mais fraco, quando for de menor porte, eu falava e insistia, a participação de todos. Nesse sentido, parece que todos sentiam que estão sendo confiados. Isso tornou-se muito positivo para o gerenciamento da empresa. Deixar a mesma base de pensamento, o mais importante é. A Kyocera foi fundada em 1959. Pouco antes, em 55, foi estabelecido o chamado Sistema de 55 do Japão de pós-guerra, a época em que a situação econômica do país começou a ascender. Simultaneamente a isso, ficaram cada vez mais ativas as atividades sindicais que tinham no seu centro opiniões gerais. Logo depois, em 1960, o ano da renovação do Tratado de Segurança Nipo-Americano, as manifestações estudantis contra essa renovação assolaram todo o país como um furacão. Essas mudanças sociais afetaram também as empresas privadas como a nossa, causando atividades sindicais radicais. Nessas horas, quase sem exceção, ocorre o conflito entre os trabalhadores e empregadores. E não se limita a um simples conflito econômico. Normalmente, a situação social do momento reflete na discórdia das partes. Influenciado por movimento esquerdista, sempre há funcionários que exigem somente os seus direitos. E como convencer esses funcionários? Mesmo agora, embora não seja uma sociedade tão intensa,
entre os funcionários da sua empresa sempre há os que exigem somente os seus direitos sem levar em consideração o quanto o administrador sofre. Se as ideias do lado do gestor e do lado dos trabalhadores são diferentes, se a ideologia é diferente, persuadir isso é uma tarefa extremamente difícil. Para que essa discussão seja bem sucedida, é importante que o administrador compreenda o sofrimento dos trabalhadores e o lado de trabalhadores poderão entender as dificuldades de administração, os sofrimentos de gestores. Em outras palavras, o lado gerencial entende as dificuldades e os sofrimentos dos trabalhadores, e os trabalhadores entendem o sofrimento gerencial. Percebi que somente quando ambos estiverem cientes das dificuldades da sua contraparte, ou seja, quando estiverem no mesmo território de luta, haverá uma chance para uma discussão. A participação de todos, na verdade, é ter a mesma base de raciocínio. Os empregadores e os empregados não compreendem um ao outro devido à diferença existente entre os mundos em que cada um vive. Os trabalhadores vivem em um mundo onde apenas os trabalhadores pensam sobre os seus próprios interesses. Os gestores vivem apenas dentro de seus interesses como executivos. Em outras palavras, o mundo que vive cada um é diferente. Portanto, o conflito continuará paralelamente para sempre. Quando os trabalhadores exigem aumento de salário e pagamento de bônus, se esses pudessem analisar suas exigências, estando no lugar dos empregadores, perceberão que estas são absurdas e sem fundamentos, num valor impossível de ser pago nessa época de crise. Embora dizer isso com uma consciência como trabalhador em um determinado momento, mas também faço parte da gestão e entendo os sentimentos de administradores. E colocando no lado de pagante, percebe o quão absurdo, como é estúpido dizer nesse momento, faça uma respiração e sugue. A discussão seguirá onde há essa lacuna. O que tenho pensado durante todos esses 39 anos é que uma empresa maravilhosa e forte seria aquela onde todos os níveis de conscientização dos trabalhadores e dos administradores, como sobre a administração e outros, estejam igualmente elevados. Essas são realmente as empresas mais fortes e resistentes. Então, embora venha explicar mais tarde, divulgamos tudo o que ocorre na nossa empresa aos funcionários para não haver segredo, com o propósito de todos participarem da nossa administração. Quando os níveis dos funcionários, tanto nos aspectos de conhecimento como da capacidade administrativa, estiverem próximo ao do administrador, não haverá conflitos entre eles. Já tive muitas experiências que comprovaram que quanto maior for a diferença na conscientização entre os empregados e empregadores, maior será a chance da ocorrência do conflito. Esse conceito de administração participativa parece ter como origem um pensamento extremamente primitivo e infantil, porém o seu significado é muito profundo e importante.